pessoal, muito bem-vindos a mais um Pode Gra. E hoje comigo o capitão Feijó, ele é do Corpo de Bombeiro e a gente vai bater um papo sobre prevenção de incêndio dentro dos projetos e dentro dos espaços comerciais e públicos. Então esse pod de hoje você não pode perder porque ele está incrível e não é só para quem tem empresa. Por exemplo, se você estiver num ambiente, num lugar fechado, como é que você vai sair daquele lugar caso aconteça qualquer tipo de incidente, seja ele incêndio ou uma briga ou algo de tipo que vai gerar um tumulto naquele lugar, como é que a gente tem que se conduzir? Isso é muito importante. Quando eu aprendi isso lá atrás, no início da minha carreira, quando eu chego num lugar eu já tenho um olho diferente do que muita gente. Então eu quero que você fique comigo até o final, junto comigo, junto com o Feijó, e a gente vai bater aquele papo gostoso que você conhece, sabe que a gente trabalha aqui. É um prazer ter você aqui, Feijó. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, quem é o capitão, qual que é a sua função dentro do Corpo de Bombeiro, né? E quanto tempo já que você está nessa caminhada? Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Meu nome é Anderson Feijó, eu sou o capitão do Corpo de Bombeiros aqui de Campo Mourão, em Campo Mourão há 5 anos. Hoje eu comando a companhia aqui de Campo Mourão, que pertence ao Batalhão de Maringá. Estou há 17 anos no Corpo de Bombeiros, já rodei bastante o interior do estado do Paraná. Conheço bastante sobre a prevenção e que eu trabalhei muito tempo no setor. Eu sei que no Paraná é exatamente tudo o mesmo padrão, o mesmo modelo. Como as pessoas Certo. comentam sobre cidades, aqui é diferente, lá em tal lugar é diferente. Eu tenho experiência para dizer que é tudo igual. Sou casado com a Suelen, tenho 2 filhos, a Sofia, de 4 anos, o Dante, de 2 anos, que são moroenses, os dois. São pequenininhos ainda, né? Eu moro aqui há 5 anos em Campo Mourão e não pretendo sair tão cedo. Que bom. Você veio da onde? Eu estava em Maringá antes de vir pra cá, de Maringá. mas eu sou de Curitiba. De Curitiba. Sou curitibano. Curitibano. É uma boa cidade. Ela cresceu bastante agora, Curitiba, né? O desenvolvimento dela agora tá absurdo. Sim, cada vez que eu vou pra lá eu estranho. Sempre tá em obra, em mudança. Em obra, né? E já fazem 16 anos que eu saí de Curitiba. Até já perdi um pouco do sotaque também. Não tem muito sotaque, assim. Eu imaginei que seria mais pela profissão, né? De falar assim, mais pausada, tudo, porque tem, né, isso, do que por ser de Curitiba, né? Então você já trabalhou na prevenção, você já saiu também pra rua, já fez dentro do Corpo de Bombeiros? Hoje, pela natureza da minha posição, da minha função, eu trabalho diretamente com a prevenção, na chefia do setor aqui de Campo Mourão, mas eu já trabalhei em algumas cidades exclusivamente com prevenção. E a parte do atendimento de ocorrências, todas as ocorrências aqui da nossa região, aqui a nossa companhia aqui de Campo Mourão, nós atendemos 24 municípios, né? Quase toda a Cancan. Então toda daqui de Campo Mourão nós partimos para todos os municípios. E sempre quando tem ocorrências de volume, de vulto, eu tenho que acompanhar também. Então faz parte ainda disso daí. Sim. Então vamos falar um pouquinho. A gente te convidou porque saiu agora a minissérie, né, sobre a Boate Kiss. E a gente sabe que antes da Boate Kiss teve aquele incêndio no prédio eu não sei se foi São Paulo ou Rio, me fugiu o nome. Edifício Joelma, que foi ali praticamente que a gente desenvolveu, a gente não, a política desenvolveu o Corpo de Bombeiro na prevenção de incêndio. Isso que foi uma tragédia, né? Foram 2 grandes incêndios ali em São Paulo na década de 70, né? O Joelma e o Andraus, que foram situações bem parecidas, de incêndios rápidos e de alta propagação e com várias vítimas, né? Edifícios altos. Então ali em que realmente a prevenção começou a evoluir, né? Já existiam algumas normas, algumas diretrizes aí, mas locais, né? E pontuais. Eram mais tranquilas. E depois dessas ocorrências, aqui no Paraná, o primeiro código de prevenção, na verdade, foi o Código de Conduta do município de Curitiba, que estabeleceu algumas regras, que acabou virando posteriormente o Código de Prevenção do Bombeiro, né? Aplicado em todo o estado.
Mas o Joelma, todo bombeiro estuda esse caso do Joelma, não só na questão da prevenção, como na questão do combate a incêndio, salvamento, porque é um caso bastante icônico mesmo. Sim. E é um dos maiores, né, um dos mais conhecidos do Brasil. Na faculdade, a gente estudou ele também. Até então eu não tinha conhecimento, fui ter conhecimento na faculdade. E daí ali foi passado corrimão, corta-fogo, como você se sair de um ambiente desse, né? Em caso de um incêndio. Que a gente sabe assim que o fogo mata, mas o que mata primeiro é a fumaça. Exatamente. A maior parte das vítimas é feita pela fumaça. Normalmente, quando as chamas atingem determinado cômodo que tem pessoas, a fumaça já causou o prejuízo Já que tinha causou, causado. Então, tudo isso a gente estudou lá, né, com a faculdade. E eu vejo assim que as pessoas, elas não têm muito conhecimento disso daí, né? Então, chega às vezes um cliente aqui para mim, quer montar um espaço, um bar, um espaço dançante, e daí eles falam assim, não, mas isso não precisa, aquilo dali não precisa. Coisas que eles falam que não precisa. Saída de emergência, não, uma porta grande é o suficiente, né? E a gente sabe que não é o suficiente, porque não é o fogo, é aquele tumulto que causa essa situação, né? Gerando Exatamente. Hoje o nosso código, antigamente era chamado Código de Prevenção de Incêndios, hoje é Código de Segurança contra Incêndios e Pânico. A gente é muito mais voltado para a parte de controle de pânico. Obviamente que a parte de prevenção a incêndios é importante, ela é levada a sério, é tratada com rigorosidade, mas o que realmente ocasiona, o que ocasionou no caso da Kiss, é a questão do pânico, né? Do pânico. Aqui no Paraná, no ano anterior, em 2012, entrou em vigência o nosso código atual, que já previa questões como aquela que aconteceu na Kiss. Então, controle de materiais de acabamento e revestimento, aumento da largura de saídas mínimas, isso já era previsto aqui no Paraná. E na época era bastante criticado, muito mais do que hoje. Depois que aconteceu a situação da Boate Kiss, aí alguns empresários tentaram correr atrás, viram que era questão séria, e aí o nosso código, que na época era criticado, acabou virando referência para muitos outros estados, né? Parte de controle de pânico, principalmente. Sim. Eu faço projeto para o Brasil todo, né? Para uma área da saúde. E às vezes a gente pega um cliente ou outro e fala assim, não, aqui não passa cadeirante, nessa rua não tem cadeirante. Não, no meu consultório a gente nunca teve uma contaminação de bactéria. E a mesma coisa com o bombeiro. Não, mas aqui isso nunca vai acontecer. Né? E daí eu falo, gente, a primeira pessoa a ser intimada a responder pela situação será o arquiteto e o engenheiro. Daí vem bombeiro, prefeitura, e daí o proprietário faz aquela comissão e junta todo mundo. Então eu sou muito criteriosa e um pouco medrosa em fornecer um projeto que eu sei que possa correr risco. Porque isso vai sobrecarregar a minha vida e vai cair sobre mim em algum momento. Então os projetos aqui eu converso, se não tiver dentro da norma, não vai entregar para o cliente. Não tem como. O cliente não quer, então ele procura outro profissional que assuma a responsabilidade, porque isso é muito sério. Né? Dentro da área da saúde, como do bombeiro também. E também não adianta só pegar um profissional que faça um projeto da forma que quiser, porque na vistoria depois vai ser constatada irregularidades. Aí dá um transtorno muito maior, que tem que atualizar o projeto, às vezes fez uma obra, vai ter que refazer e não consegue a BITS, não consegue alvará, um monte de questões. E hoje, desde 2019, aqui no Paraná, o alvará da prefeitura é vinculado ao licenciamento do Corpo de Bombeiros. Sim. Então, se não está regularizado como bombeiro, legalmente não pode não ter sai alvará. Não sai alvará. E isso é muito bom, né? Porque aí você tem um controle que todos os órgãos estão linkados, né? Mas vamos falar um pouquinho do edifício Joelma. Ali ele não tinha o quê, Feijó? O que ele faltou que gerou todo... Lá foi mais pânico também. Foi também, muita questão do pânico e rápida propagação das chamas, no caso. Lá começou com um curto-circuito, instalação elétrica, ar-condicionado, instalações elétricas fora de normatização, mal instaladas. E como não havia muita questão da vistoria, havia algumas exigências pontuais de prevenção. E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente só evolui quando as coisas acontecem. Né? A gente não tem muita mentalidade de previsão. De prevenção, né? De prevenção. Né? E lá,
Na própria questão das tubulações de fiação, mais a parte de revestimento de forro, de cortinas, bastante material, que hoje é proibido em alguns locais, não em todos, né? Ocasionou a rápida propagação das chamas. E em edifícios altos, né, apartamentos ou de residenciais ou comerciais, pegou fogo num pavimento, ninguém desce mais. Naquela época não tinha muita questão das escadas de emergência, saída de emergência, que hoje em edifícios como aquele é obrigado a estar totalmente isolado, compartimentado, né? Porque por mais que todo o pavimento, um andar inteiro, esteja em chamas, a caixa de escada tem que estar segura. Tá segura. Para evacuação, segura da fumaça também. Todo o sistema de exaustão de fumaça que é exigido. Então, hoje, uma situação como aquela não acontece em edificações regularizadas. Por mais que alguém tente tacar fogo numa edificação como aquela, pode pegar fogo em todo o prédio, mas com tempo suficiente para todo mundo descer, evacuar o prédio sem ter vítimas, muitas vítimas, né? Muitas vítimas. Raramente nós temos vítimas fatais em locais que estão regularizados. Normalmente as vítimas são pessoas que tentam apagar por conta própria, ou tentam buscar algum material, alguma coisa. Ou uma explosão de um botijão de gás. Ou aconteceu alguns casos nos últimos anos aí esses equipamentos de higienização de estofamento, de cortina. E também... Em Curitiba aconteceu um recente, aconteceu um que explodiu a fachada, acho que, se não me engano, 3 andares do prédio foram atingidos. Aí daí ali não teve como não haver vítimas, porque a explosão no ambiente ali causou. Sim, a pessoa que estava operando ali, ela estava muito próxima, muito né? Então, próxima. Foi fatalizada. Outras pessoas foram impactadas, algumas com lesões menos graves. Né? Mas ali, no caso, as pessoas realmente não tinham como prevenir aquilo. Com as pessoas ao entorno, né? A pessoa que estava operando a máquina tinha. Ela sabia que ele era um material inflamável e ele teria que ter usado um outro material, né? Porque existe 2 tipos de materiais para fazer impermeabilização de sofá, que era o que ele estava fazendo lá no caso, né? E eu acredito que ele usou aquele por questão de valores. Normalmente sim, é questão de custo. O custo. Que na verdade depois prova que não era. O custo em si não é motivo da gente deixar a segurança de lado. E o brasileiro tem o costume de colocar o conforto sempre acima da segurança também. Então, comprar o mais barato ou comprar o mais confortável e não pensar na questão da segurança. E ali no caso era um produto inflamável, que ele começa a evaporar no ambiente, né, desprender os gases. É esse aí que tá. Os gases inflamáveis no ambiente. E pode mexer ali, que é ele que tá tocando. Aqui, ó, lá em cima. Isso. Eu tava tentando achar. Aonde tava tocando. Eu achei que era o meu. A gente achou agora. Desculpa, Feijó, o incômodo. Não tem problema. Nesses casos, esses produtos inflamáveis, né, eles prendem os gases no ambiente e às vezes a gente não percebe. E qualquer faísquinha, que foi o caso lá aconteceu, se já tiver concentração grande no ambiente, é uma explosão violenta. Uma explosão, porque até o quarto onde tinha gente dormindo, então aquela parede toda foi arrancada e abriu um clarão ali, né? Saiu tudo. Acho que a pessoa que estava na cama chegou a cair sair do apartamento, né, para fora. Exatamente. Uma pessoa que chegou a cair ali da cama. Acho que estava do 3º andar, né? Se não me engano, foram 3 andares inteiros em que a fachada ali ela foi arrancada. Foi arrancada. Ficou realmente um buraco na fachada da edificação. O que acontece, que eu vejo muito assim, né, é a economia. É a mesma coisa que uma fundação. Não dá para colocar uma barra de ferro mais fina, não dá para a gente pegar um concreto mais mole. Então, eu falo assim, gente, são economias que você não pode jamais pensar. Né? E a prevenção, que nem você falou, o brasileiro, ele fala assim, não, vamos dar um jeitinho, não vai acontecer, e se acontecer é mais fácil de resolver. Não. A prevenção, ela é ainda em primeiro lugar em questão de economia. E esse pensamento que você descreveu é exatamente a mentalidade do brasileiro. Se acontecer, a gente vê o que faz. Corre atrás. E todo mundo tem essa sensação, não vai acontecer comigo, nunca aconteceu antes. Ou se acontecer, acontece igual a Boate Kiss. Fazem Exatamente. 10 anos que tem algumas famílias ali reivindicando alguma coisa, querendo dizer assim, olha, eu quero uma justiça. Né? Porque quem foi não volta mesmo, né?
Mas eles querem que a dor seja recompensada de alguma forma. Uhum. E daí, como eles acham, mas aqui no Brasil nada funciona, a lei demora demais, 10 anos se passaram, daqui a pouco se passam mais 10 e cai no esquecimento. Uhum. Né? Esse não é o jeito correto de se pensar, pelo menos é o que eu penso. Né? E realmente cai no esquecimento, porque nós tivemos aqui no Brasil, na década de 40, por exemplo, um incêndio em um circo que vitimou mais de 300 pessoas. Pouca gente sabe, mais de 300 vítimas deveria ser um caso de conhecimento geral. Geral. Então a Boate Kiss aí é um dos maiores, né? Não é o maior incidente. Não, foi um dos que aconteceu. A questão é mundial. Eu acredito que ela tem essa repercussão devido às informações da internet, das coisas que estão acontecendo agora tudo mais rápido. Uhum. Então, com essa informação, ela está circulando. Sim. Com uma forma, né? Uhum. Teve esse depoimento, por exemplo. Eles poderiam fazer também uma minissérie desse circo, do edifício Joelma. Do Joelma. Normalmente quem conhece do Joelma é quem tem formação em arquitetura, engenharia, alguma área que trabalha com isso. E é assim, de arrepiar o pelo quando você vê as cenas e você começa a estudar, porque você entra, né, assim, na cena, na situação, e você fala, meu Deus, que triste deve ser a morte de uma pessoa queimada, asfixiada, né, pela fumaça. Então, e ali o desespero era tanto que a pessoa se jogava do alto da edificação. Do alto da edificação. Então, como é desesperador para a pessoa chegar nesse ponto, tá ali sujeita a caloria, a fumaça. Porque ele falou assim, eu vou morrer de qualquer jeito, mas na cabeça deve ser, não vou morrer queimado, que é horrível, então eu vou pular que a dor talvez seja menos, né? Então, o desespero ali da hora da pessoa chegar a fazer isso foi algo muito terrível, né? E, infelizmente, não foi um ou dois casos que aconteceram. Nós temos os casos do Andraus e do Joelma, que são os maiores, mas tem vários dezenas de casos de incêndio parecidos pelo Brasil que vitimaram 6, 10, 15 pessoas que acabam não tendo repercussão tão grande. Hoje, como você disse, pela questão da internet, da mídia, acaba chegando mais. Mas na década de 80, de 90, tiveram vários casos desses que a população não tem conhecimento. Eu acho que na Argentina, né, que você comentou comigo, né? Foi você que comentou comigo? Não sei, eu vi o do circo, foi mais de 500 pessoas. Né? Teve o Gran Circo, teve um aqui no Brasil e teve um nos Estados Unidos que foi bem maior. Teve um caso... Um ano depois da Boate Kiss, na Argentina, aconteceu exatamente igual. Exatamente. Passado uma coisa assim, e morreram também centenas de pessoas. Então, foi um outro caso, né, que não é só o Brasil, tem alguns países aqui mais próximos do Brasil que têm a mesma mentalidade, né, e deixam para ter essa prevenção depois da... E o que repercute bastante aqui no Brasil é essa questão que você comentou, às vezes, da justiça tardia. E faz com que o caso ganhe repercussões muito maiores. Né? Então, hoje, o Boate Kiss é uma tragédia, se tornou uma tragédia muito maior porque tem muitas famílias ainda brigando por justiça 10 anos depois. 10 anos depois. Né? Foram interrompidas ali vidas de pessoas que hoje seriam pais, teriam família, seriam empresários, né, professores. A maioria de jovens, né, de 20, 24 anos, que hoje estariam... E nesse caso da boate... houve, né, a segurança lá da boate que prendeu o pessoal para sair, né? Eu acredito que ali foi uma das... Um fator crítico, né? Por causa da comanda. E o outro foi o pânico, que o pessoal começou a se pisotear. Né? Qual seria a conduta para a gente num lugar, se a gente estiver numa casa dançante, numa boate, que é um lugar fechado... Qual seria a conduta do pessoal para sair dali da forma mais rápida e mais segura? Nós trabalhamos muito hoje, que a gente fala, né, que é consciência situacional. É você saber, dentro do ambiente, onde você se posiciona, como se comportar, quais são os riscos ao entorno de todo o ambiente que você frequenta, seja um restaurante, um bar, uma casa de show. É você prestar atenção. E uma coisa que as pessoas brigam com a gente quando exige muitas saídas de emergência, porque elas acham que é instintivo. Eu entrei por aqui, eu vou sair por aqui. Não. E a própria Boate Kiss, um dos locais onde que mais teve vítimas foi no banheiro. Porque por conta da falta de visibilidade e da fumaça, a única luz que elas viram era do banheiro e correram para o banheiro. Então, e daí lá ficaram presas. Várias pessoas presas. Foi um dos 2 pontos que mais tiveram pessoas ali presas. Né? E a questão do pânico, que as pessoas no primeiro momento, elas demoram para perceber a gravidade. Aí quando percebe, aí 300, 400 pessoas,
de uma vez só tentando correr para o mesmo Para um local. lugar e sair. Daí tem mesa, tem cadeira. Mesa, e causa afunilamento, daí as pessoas começam a empurrar umas às outras. Porque quando a gente faz palestra, faz treinamento, a gente faz alguns testes, né? Uma simulação. Uma simulação. E eu pergunto para as pessoas, né? Se eu apitar aqui e mandar todo mundo correr, e se eu pedir para vocês levantarem e saírem andando devagar, quanto tempo você acha que mais ou menos que vai demorar cada um? E a grande maioria das vezes, quando as pessoas saem calmamente, elas saem mais rápido do que quando tentam correr. Uhum. Então, se as pessoas saem, sabem se comportar no ambiente, quando a gente faz treinamento de evacuação de emergência com brigadas de incêndio, a gente faz isso também, mostra que a importância de se manter a calma, que é uma questão muito difícil, obviamente, de manter a calma, mas é extremamente importante, porque isso agiliza o processo de evacuação, a segurança aumentada, tudo isso. E lá teve esse fator agravante em que os seguranças, no primeiro momento, eles não entenderam o que estava acontecendo. Então, eles fecharam as saídas de emergência. Que fizeram o pessoal procurar banheiro e formar pilhas de pessoas ali, porque daí um cai, o outro cai em cima e vai... Aí vem a fumaça e... Não tem como afirmar que se não tivessem trancados as saídas de emergência, não ia ter vítimas. Mas a possibilidade de reduzir as vítimas seria bem maior. Sim. Eu penso assim também. Eu acho que vítima teria. Não teria como não ter as vítimas, né? É que é muito rápido, foi muito rápido a propagação. Lá, né? E aí o problema foi exatamente a fumaça, não as chamas. Assim. Porque o produto que estava da espuma era tóxica, né? É tóxica, extremamente tóxica e uma fumaça bem densa que prejudica totalmente a visibilidade. Porque teve gente que chegou a ser socorrido, chegou a ir ao hospital e pela queimadura interna, né, que fez, não chegou a sobreviver. Tiveram vários casos desses de óbitos por conta da inalação da fumaça. Tiveram alguns óbitos de pessoas que saíram e tentaram voltar para buscar pessoas. Nos vídeos, os jovens quebrando a parede, ajudando os bombeiros lá a tentar providenciar qualquer tipo de saída. Né? E num caso desse, eu sei que o instinto humano, a questão de poder ajudar o próximo fala muito alto. Não é recomendado voltar para buscar. A não ser que ele tenha um treinamento ou que tenha roupa específica, máscara e tudo. Exatamente, que é a mesma situação do avião quando cai a máscara lá, que eles falam, coloque primeiro a máscara em você, depois você ajuda outra pessoa. Porque se eu não colocar a máscara em mim, eu vou perder a consciência antes de ajudar outra pessoa. Então, se eu não tenho conhecimento do ambiente ou de como agir, é melhor não agir. Porque, obviamente, é uma questão instintiva, né? Um querido, um ente, a gente vai ajudar. Não tem como dizer que não vai. Mas se eu tiver conhecimento do ambiente ou do comportamento do ambiente, facilita muito. Mas a prioridade é conseguir sair e depois pensar como eu posso ajudar. Ajudar outra pessoa, orientar talvez um bombeiro ou alguém que estiver lá de fora que tenha um conhecimento maior, passando a vítima se encontra em tal lugar, assim, dessa forma, o ambiente lá é assim, você vai entrar, à direita tem isso, tem aquilo. Isso, e essas informações pra gente são essenciais, elas valem ouro, né? Porque 30 segundos que a pessoa perde passando essas informações para nós, é 15, 20 minutos que a gente deixa de perder lá dentro procurando o ambiente, não sabe onde se localizar. Então, ter alguém para prestar as informações no momento da chegada é sempre assim, depois que eu fiz o curso e tive essa aula, nunca mais eu entrei num ambiente comercial, assim, restaurante, bares e casa dançantes, sem olhar o ambiente todo e praticamente gravar para, assim, aonde estão as luzes de emergência, por onde eu entrei, por onde eu posso sair, aonde são lugares que tem mais aglomeração de pessoas. Nunca fico onde tem muita gente grudada, tipo no meio da boate, onde está todo mundo ali. Então, sempre mais para as beiradas, porque é a possibilidade. Não me garante que eu vou me salvar, mas aumenta a chance. Então, às vezes tem pessoas que saem comigo e falam, nossa, você fica toda hora observando o lugar. Eu falo, não, gente, é porque eu aprendi assim, e eu acho que todo mundo deveria, né, ter um pouco mais esse pensamento. Sim, se todo mundo pensasse desse jeito, não teriam as aglomerações, né? As pessoas teriam essa consciência, onde que dá, onde que não dá para ir de forma segura. E nós também somos dessa forma, né? A gente, de forma inconsciente, presta atenção nas coisas, entra olhando tudo. E a minha esposa brinca que a gente sempre sai, quando a gente sai para jantar alguma coisa, e ela não gosta de ir pra praia comigo, porque eu, até na praia, fico olhando o comportamento de mar, essas coisas que são, pra gente, de forma inconsciente. Eu também tenho. A onda está indo muito para um lado, a onda está indo muito para o outro, ela está quebrando e fazendo, parece que ela faz uma batida assim, então algo, eu sempre falo, gente, algo não tá certo ali, né?
sempre deixo as barraquinhas nossas próximo do corpo de bombeiro, onde tá os bombeiros ali. Isso é muito importante também. E Agora, obedecer quando eles apitam e falam aqui não pode. sim, Vai pra lá, sai daí, que daí o povo não obedece, eu não entendo isso aí. Dá vontade de falar, então fica e morre. E a maioria das questões que exigem um resgate, um salvamento em si, o nosso foco é sempre prevenção, né? O nosso guarda-vida trabalha com um apito, orientando. Normalmente, quando acontece alguma coisa, é um local não supervisionado pelo guarda-vida, ou um local que o guarda-vida já indicou, já pediu para sair. Isso aí a pessoa tá ali teimando. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, sinceramente, porque assim, você não tá ali para proibir o banhista de tomar banho. Você tá ali para orientar, ei, aqui você corre risco. Porque assim, eu sei nadar na piscina, vai nadar no mar aberto, da cãibra, da fadiga, da medo, porque você não, chega uma hora que você começa a cansar. O mar é totalmente diferente da piscina. É bem imprevisível o mar. A mesma hora que ele tá calminho, ele vira uma onda ali e acabou. Aqui no litoral do Paraná, nós trabalhamos com sinalização por bandeiras durante o período do verão. Então tem as bandeiras vermelha, amarela e verde, que indicam a condição do mar, se está bravo, se dá para entrar, se está tranquilo. E tem uma bandeira que é duas cores, que é vermelha e amarela, que indica que é uma área coberta por guarda-vidas. Então entre duas bandeiras dessas duas cores vai ter sempre os guarda-vidas. E onde não tem esse guarda-vida é colocada uma bandeira preta para indicar, aqui não tem supervisão, o posto não alcança até aqui. E tem pessoas que vejam, aqui está vazio, vou ficar aqui. E elas ficam exatamente em cima da bandeira preta, que são locais, às vezes, de risco, locais que tem buraco, banco de areia muito avançado, e locais em que os guarda-vidas demoram muito para chegar. Eu sempre, se tá lá nas casinhas, assim, geralmente a minha barraquinha tá ali no pé deles, assim, sabe? Eu fico ali. Hoje as minhas crianças são adultas, mas quando eram crianças também, sempre próximo e nem é o nosso assunto, mas eu acho que vale a pena. Quando os pais vão para a praia, colocar a identificação na criança e cuidar da criança, porque não tem como você ir para a praia com criança e falar, agora eu vou tirar férias. Você não tira férias. A criança piscou, você perde. Na praia perdeu. E eu cansei de ver pessoas assim ali, naquele desespero, os pais gritando o nome, correndo para um lado para o outro, sem saber. Praticamente todos os dias tem algo assim. E nos postos de guarda-vida tem a pulseirinha. É só a pessoa chegar, pedir uma pulseirinha e colocar o nome e o telefone de contato, que qualquer pessoa que localizar já liga na hora. E as pessoas normalmente, quando acham uma criança perdida, levam até o bombeiro. Aí os pais já vão direto. O que aconteceu em 2018. A gente estava na praia e apareceu uma menininha chorando, desesperada, assim, que eu fiquei com meu coração partido, porque eu falei, meu Deus, ela estava em pânico. Ela não conseguia mais falar, ela estava ficando muda já de tanto do desespero. E a gente ficou ali mais a tarde toda e os pais não tinham encontrado ela e ela estava com os bombeiros. Aí os bombeiros conseguiram acalmar ela, tudo, levaram ela lá, colocaram cobriram ela, né, porque ela estava só de biquíni, acalmaram ela, mas assim, a gente ficou uma tarde ali, a gente saiu, foi embora, umas 5:30 da tarde, e os pais não tinham aparecido. Então eu fico pensando, meu Deus, como é que faz se o pai não aparecer? Vai para onde essa criança? Às vezes o pai se desespera tanto que ele sai da areia e vai procurar a polícia ou vai para uma delegacia, algum sentido, e acaba não procurando nos postos de bombeiro. Daí demora mais. Demora mais. É raro acontecer dos pais não buscarem, não encontrarem as crianças, né? Porque os pais vão ficar o dia inteiro até não ficar mais ninguém na areia, para ter certeza que não vai aparecer a criança. Então devem ter encontrado. Mas provavelmente teria sido noticiado depois. Mas quando os pais não encontram, ou a gente não encontra os pais, é acionado o conselho tutelar, a polícia, tudo para. Aí eles têm que vir para fazer o acompanhamento da criança. Tentar descobrir quem é a criança, para localizar os pais. Que daí já não é mais da competência do Corpo de Bombeiros, mas a gente sempre auxilia. Porque daí foi quem encontrou, então todas as informações, aonde encontrou, como encontrou, né? Então eu tive, assim, a vida inteira esse cuidado. Até hoje, as minhas filhas são adultas, eu falo, água até no umbigo. Gente, não vai pra lá, não adianta, porque assim, é um piscar de olhos o mar. A gente não tem como brincar com ele, né? Inclusive a gente usa essa frase bastante nas campanhas, né? O slogan, água no umbigo é sinal de perigo. Então chegou aqui, gente, vai pro raso, quer cobrir, a hora que a onda vir, se abaixa, se toma um caldo ali, fica de boa, mas nada de passou daqui, a gente não consegue Acontece de
com alguma certa frequência, inclusive, da gente ter que fazer um resgate de surfistas e de nadadores, que acabam, o mar tá violento demais, ou a corrente tá forte demais, e eles acabaram indo para onde não queriam, e acabam acionando o socorro, porque não conseguem voltar sozinhas. Pessoas profissionais, pessoas treinadas, pessoas Agora cresceram no imaginou mar. aquele banhista que vai uma vez por ano no mar, ou a cada 3 anos vai para o mar, e se acha um atleta e quer, né? Ou toma umas birita lá, e daí vai tirar a ressaca no mar e é tentar um suicídio. Né? E normalmente as pessoas que são fatalizadas são pessoas que sabem ou têm uma noção de natação. E a pessoa que não sabe, ela sabe que ela não pode mais além do que aquilo. Sentir um pouco de força no mar já sai. Já sai. É aquele que acha que... eu fiz natação na piscina do clube a vida inteira, eu nado 1 hora lá, eu consigo com o mar. Essas pessoas que quando viram uma embarcação, elas estão sem colete. Eu sei nadar. É. Mas uma coisa é saber nadar, outra coisa é ficar 40 minutos, 1 hora flutuando na superfície da água. Eu tenho pânico de água, eu já me afoguei. Uma vez até na praia, no raso, a gente estava em 10 meninas assim, conversando, e de repente veio a onda e abriu um buraco assim, e a gente se afundou junto. Então foi bem difícil, né? Graças a Deus, meu pai era na época mais jovem que hoje, né? Isso já faz mais de 30 anos. Nadou a vida inteira no Rio Paranazão, então ele tinha uma noção um pouco melhor de nado, porque nadava lá e ele conseguiu puxar a gente. Se ele não tivesse ali perto, né, eu acho que a gente tinha acontecido uma tragédia. Porque daí uma agarrava, eu lembro que uma agarrava o braço, o cabelo, e foi virando aquele bolo, e a gente queria subir, mas daí uma começava a puxar a outra e foi virando... Aí ele conseguiu dar um empurrão, assim, eu lembro que ele dava uns empurrão, assim, que ele bateu nas minhas costas, assim, e eu dei um pinote, assim, porque era criança, tinha 7 para 8 anos, aí eu consegui E aí subir. tá a importância dos pais estarem próximos, estarem de olho sempre. Porque assim, se ele não soubesse nadar, era mais fácil dele gritar pro bombeiro ou correr lá na areia e falar, tem gente se afogando, aí o socorro viria, né? Que acontece, infelizmente aconteceu recentemente na nossa região também, afogamento de uma pessoa que não sabe nadar tentar ajudar. E quando nas nossas aulas de salvamento tem uma coisa que a gente chama de judô aquático, que é você treinar realmente, imobilizar a pessoa que está se debatendo ali, para acalmar ela, para conseguir tirar. Então a pessoa está se debatendo, que não consegue flutuar, chega outra pessoa que não sabe nadar, ela vai querer se apoiar. Vai se apoiar, vai levar para baixo junto. Isso que acontece quando as pessoas que não sabem nadar tentam auxiliar. E às vezes a pessoa até sabe nadar, mas ela não sabe socorrer em água. E tomou um primeiro gole de água, apavora também, aí já perde totalmente. Não, e é tudo muito rápido, né? Sim. Assim, eu lembro que tudo foi muito rápido. É uma coisa assim de segundos que se passaram ali, né? Então, outra vez eu me afoguei ali na usina. Então, assim, não sou muito fã de água, né? Eu acho que a gente tem que cuidar mesmo e isso faz parte também de vocês. Que o bombeiro não é só apagar o fogo, né? O bombeiro também é indicado para água. Hoje, uma das naturezas que a gente menos atende é o incêndio. Apesar de ser a nossa natureza de serviço, a gente atende com uma certa frequência, mas muito menos do que afogamento, do que atendimento pré-hospitalar, acidente de trânsito, essas questões. Quer ver outra coisa também que o pessoal fala assim, não precisa contratar socorrista para auxiliar em festas onde tem piscina. Então, às vezes a gente pega um espaço para criar, desenvolver o projeto para essa área recreativa e a gente fala, isso aqui tem que passar pelo bombeiro. Não precisa. Não, você precisa ter aprovação e alvará de funcionamento desse local, indicando que tem piscina e tal, né? Aí a pessoa, tem umas que desistem, porque eles falam assim, não vou mexer com o bombeiro não, porque eles não vão aprovar meu projeto. Eu falo, não, eles vão aprovar o teu projeto, só que o teu projeto tem que estar dentro das normas do bombeiro. Exatamente. E todo evento que você for fazer aqui, você tem que exigir no teu contrato um socorrista para a pessoa que está alocando esse espaço teu. Né? E para nós não interessa o CNPJ. Se está de acordo com a norma, vai ser aprovado. Porque eu não sei se isso já aconteceu. Essas chácaras que o pessoal fazem eventos, né, que tem piscina, eu sempre falo para o cliente assim, você não consegue
controlar quem vai usar aquele espaço. Uhum. Então chega naquele... Tem gente que consegue beber, manter o equilíbrio, a postura, e tem Uhum. gente que perde a casinha. Tem gente que nem bebe e fica mais louco que o Batman porque está numa área recreativa. Hoje é comum essas edículas, né, que as pessoas fazem para alugar justamente para evento, só que são espaços menores. E tem as chácaras que realmente as pessoas fazem alguns eventos, fazem shows com DJ e tudo, que é normalmente onde acontecem essas coisas. Acontece da pessoa beber demais, ou às vezes usar algum entorpecente ali, querer brincar e pular na piscina. Às vezes até a piscina que dá pé para a pessoa, mas como não está em condições plenas. Aí já aconteceu da gente ir buscar e retirar com vida, e já aconteceu de ir buscar e retirar em óbito também. Uhum. Então é uma coisa séria, né? Assim, não tem como a gente brincar com a vida do outro, né? Uhum. Então essas orientações, muitas vezes a gente é taxado assim, vocês são muito críticos, vocês são muito puxa-saco do bombeiro, da vigilância sanitária, você tem como aliviar, eu dou um jeito, eu conheço fulano lá de dentro, eu vou conversar com ele. Eu falo, vai, conversa até com o prefeito, se vocês quiserem. Eu não vou assinar o projeto, porque depois, em qualquer situação, eu até brinco com eles assim, que eu falo, o valor do projeto que vocês estão me pagando, não pago o advogado para me defender depois. Porque a situação vai para milhões, se chegar a ter um óbito então, né, ter vítimas, a situação é crítica. E o que aconteceu na KISS lá, que até... os bombeiros aí foram investigados, setor de prevenção lá, tudo. Foi investigado, a boate estava irregular, né? Então teve muitas pessoas que precisaram de um advogado ali, algumas inocentadas, outras ainda estão respondendo. Né? Mas o preço de fazer um projeto e o preço de pagar uma taxa de vistoria ali teria evitado tudo isso. Tudo isso. Né? Porque assim, pelo que eu vi lá dela, ela não tinha tantas irregularidades, assim, ela tinha saída de emergência, né, o pé direito dela não era tão baixo e tudo. O que aconteceu foi uma série de incidentes que, né, aconteceram naquela noite, uma fatalidade mesmo, né? Então, não ter a vistoria, os extintores também são outra coisa que o pessoal acha que não precisa trocar a carga anual. Exatamente. Né? Nunca usei, fico gastando 300 com carga aqui. E lá na Boate Kiss poderia ter sido evitado com o extintor que não funcionou. Que não funcionou. Por exemplo, outra coisa que eu escuto, não tem como tirar o extintor daqui porque está enfeiando a parede? Tem que ter esse quadrado aqui no chão, tudo, né? Eu falo, gente, tem que ter isso aqui. Né? Isso aqui é obrigação. E é muito comum a gente, quando vão tirar dúvidas com a gente, né, às vezes alguns proprietários vão porque não acreditam no profissional e vão conversar com a gente. E eles falam exatamente, mas isso é muito feio, mas aí minha fachada não vai ficar bonita. Mas, infelizmente, segurança. Hidrante é outra coisa também que o pessoal fala, nossa, mas eu vou gastar 50 mil no hidrante, 30 mil no hidrante. Eu falo, mas teu prédio atingiu o mínimo de altura, o teu prédio... o segmento que você vai fazer aqui, ele precisa de um hidrante e você tem que colocar. E se eu não colocar, eu consigo aprovação? Não consegue aprovação. Eu vou descer lá no bombeiro, então eu vou conversar, porque eu acho que eles estão exigindo coisa demais. Né? E daí eu falo, vamos mudar o projeto então, diminui o prédio, muda o segmento. Né? Hoje está uma onda, Feijó, de construir em barracão para alocar. Então, eu sempre pergunto pro cliente, olha, o que o seu inquilino vai fazer aqui? O que você acha? Para quem que você acha que você vai alocar isso aqui? Porque assim, tem 10 metros de frente, hoje os lotes se diminuíram muito, então são 10, são 6. Então tá, com 10 metros, aqui vai dar somente uma porta. A gente não consegue gerar uma segunda porta de emergência, a não ser que a gente perca 2 metros de corredor, porque daí não é mais 1,5, tem que ser mais largo. Dependendo do segmento mais largo, dependendo do segmento, se tiver o prédio do lado, eu tenho que levantar um muro, porque o fogo não pode sair daqui para o vizinho. Então, não é simplesmente abrir uma porta de segunda opção para ele. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Então, o que você pensa em locar isso aqui? Porque eu posso fazer o projeto para você, depois o teu inquilino vai lá, não procura nenhum profissional da área, isso acontece muito. Não procura vocês, aluga, se instala, daí começa a briga para o alvará. E a gente tem muito esse problema quando a gente faz fiscalização em um estabelecimento que está locado.
essa briga de quem que é a responsabilidade, é do proprietário ou é do inquilino. Daí a nossa notificação vai para quem está cadastrado no sistema, que normalmente é o proprietário. E hoje a fiscalização do estabelecimento irregular automaticamente gera multa. Então o proprietário às vezes recebe a multa e nem sabe o porquê. E para ele tem que entrar com processo para recorrer ou repassar para o inquilino. Então eu sempre oriento assim, ó, o que gera a maior obrigação assim de ter com tudo regularizado? Tudo tem que estar regularizado. Mas se você for alocar esse prédio para um restaurante, para uma lanchonete, para alguma coisa que vai mexer com gás ou que vai gerar um palco com show, não, mas ninguém vai dançar aqui. Aí tem as mesas, daí até o Valeschi que falou esses dias para mim. Você acha que eles não vão pegar a cadeira e a mesa, não vão arrastar aqui, não vão dançar? Eu falei, vai. Ele falou, então. Porque na hora do momento ali, exatamente, as coisas acontecem. Né? Daí ele falou, e daí de quem vai ser a culpa? Eu falei, não, você está certo, a gente vai orientar o cliente então. E falar para ele, olha, não tem mesmo. Né? E hoje os estabelecimentos aí, esses espetinhos, esses bares estão abrindo, quando eles têm entretenimento, é exigido duas saídas. Duas saídas. Então, um problema recorrente é esse, que é por conta da fachada estreita, não tem como fazer uma segunda saída. E não consegue regularizar. Aí tem que fazer um pedido para a comissão, um pedido especial, analisar, demora para tramitar isso, analisar o caso específico, que não é feito por nós, é feito lá em Maringá. Vai para Maringá. Mas tem sido bastante frequente. E tem bastante gente que procura que quando chega com a situação eu falo, gente, ó, isso aqui não vai aprovar, isso vai para a comissão em Maringá. Ah, mas como que você sabe? Porque eu já estou acostumada com isso aqui. Tem coisas minhas lá no bombeiro tramitando para a comissão, né? Que um cliente insistiu, ele quer que vá. Eu falei, mas vai ser muito difícil a aprovação, porque tem show ao vivo e só tem uma porta de saída. Então vai ser mais complicado. E as pessoas acham que só o fato de enviar para a comissão já automaticamente vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Não necessariamente. Não vai ser. Grande parte dos processos eles são indeferidos. Aí tem que recorrer para uma terceira instância que fica lá em Londrina. Que normalmente a terceira instância, se não tiver algo especial, só ratifica, né? Mantém o parecer de segunda instância. Se não tiver uma sugestão de uma medida compensatória, algo que seja parecido, não consegue. A liberação do uso, né? Então eu sempre falo que também entra na parte de prevenção. Antes de você montar qualquer coisa no prédio, consulte os órgãos competentes, prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiro. Mas aí a pessoa fala, não, depois que eu estiver lá instalado, ele não vai ter coragem de vir aqui e me notificar, porque eu sou um trabalhador, eu estou gerando emprego. Tudo bem, a gente acha isso lindo, perfeito, mas qual a segurança que você está proporcionando àquele pessoal e o cliente que vai ali? Inclusive a gente ajuda no que pode, orientações, faz atendimentos, explica para a pessoa com quem que ela pode conversar para tentar adequar. Dentro da prefeitura, em outro órgão, dependendo de qual for a competência. Tem uns atendimentos técnicos, o próprio Valeschi, nosso analista de projeto, que faz 2 vezes na semana, para tirar dúvida de proprietários, responsáveis técnicos. Inclusive, eu quero até agradecer vocês, porque assim, todas as vezes, toda dúvida que eu tenho, eu desço lá e eu sou muito bem atendida. Então, eu levo o projeto, o Valeschi abre lá, mostra, entramos no código do bombeiro junto, analisamos junto. Então, assim, não tem como dizer que as portas estão fechadas. Porque ele faz isso para mim, ele faz isso para o proprietário, ele faz para quem tiver interesse, né, de entender e gerar uma solução. E alguns proprietários acabam não procurando a gente porque acham que é só para responsável técnico, né? Não. São atendimentos diferentes. Para o responsável, a gente tira dúvida de norma e tal, e proprietário normalmente é o que pode, o que não pode fazer. A orientação mesmo, né? Então, eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu falo para o cliente, ó, desce lá, pode conversar, não precisa eu estar junto, conversa com eles lá, que você vai poder entender um pouco melhor. E isso também na vigilância acontece muito, né? Eles não aprovou, vou descer lá conversar. Eu falei, isso, desce lá, né? Tem acesso, eu acho que esses órgãos, pelo menos aqui em Campo Mourão, a gente tem um bom atendimento, tanto na prefeitura, vigilância, bombeiro, tanto para o profissional quanto
pro cliente. Sim, e a gente tenta auxiliar em algumas questões que vigilância e corpo de bombeiros. Tem algumas questões de norma que são conflitantes. A vigilância exige e a gente proíbe, ou ao contrário. A gente exige e pela vigilância não pode. Acontece para locais que manipulam comida, hospitais com frequência, algumas questões como essa. E nós mesmos buscamos uma solução para movimentar ele. Às vezes nós vamos até a vigilância conversar o que dá para passar, porque a gente sabe que o proprietário não tem culpa desses conflitos. Sim. Então a gente sempre faz o possível para orientar e para tentar ajudar dentro da legalidade. Do que é, o que dá para fazer, Dá pra né? fazer. Quando o prédio é novo, a gente consegue trazer a informação e fazer o projeto o mais redondo possível. O que nos dá mais dor de cabeça é quando é uma reforma. Porque daí a gente lida com a legislação antiga, aí você tem que mostrar para o cliente que naquela época podia, só que agora com a reforma que ele vai fazer, vai vigorar a legislação nova e ele precisa se adequar à vigilância. Uma questão que é muito comum com relação a essas obras existentes, reforma ou está mudando de ocupação, é essa questão que hoje, desde 2019, o alvará é vinculado ao certificado bombeiro. Então, anteriormente, em 2019, as prefeituras podiam conceder alvará ou um provisório enquanto estava regularizando. Hoje, as prefeituras não podem. Então, às vezes, a pessoa tinha alvará anteriormente e hoje não pode porque não renovou a licença com o bombeiro ou não tirou a licença com o bombeiro. Aí, tem as pessoas que vão lá questionar exatamente isso. Tem aquelas pessoas que, eu conheço o secretário, eu conheço o prefeito, eu vou dar um jeito. Mas, dentro do órgão público é difícil você conseguir se não for um caso especial. Que a própria administração já prevê, né? Caso um hospital, por exemplo. Tem um princípio da administração pública que diz que quando você fecha um estabelecimento, o prejuízo é maior do que deixa aberto. Você não fecha, que é o caso do hospital. O hospital pode não estar regular 100%, mas eu fechar o hospital, o prejuízo econômico, o prejuízo para a população é muito maior. Então, fora esses casos especiais, a pessoa não consegue abrir as portas. Não consegue abrir as portas. E se abrir as portas e tiver fiscalização, hoje as multas são bastante pesadas. E além de tudo isso, além do fogo, né, além de toda essa pânico e toda essa situação, também vocês lidam com a questão sonora? Não. Não? Não. A nossa exigência de material acústico é essa questão de propagação de fogo. Então, não é o som. Não é sobre o ruído. Não, o ruído a gente não, nossa norma não prevê nada com relação ao ruído. Esses materiais que são colocados para acústica, a gente analisa se eles são exigido inflamáveis um laudo, ou não. Eles têm que ser apresentado um laudo para nós dizendo qual que é a velocidade de propagação das chamas, tudo isso é o que a gente analisa. Agora, a questão acústica para nós não faz diferença. Não faz diferença. Daí fica para o município essa responsabilidade exatamente. E a polícia, né? E a polícia é quem ajuda a fiscalizar, né? Quando há perturbação do sossego. Né? Então, a questão do ruído é só mesmo pelo material que é usado por questão da... que foi o caso da Kiss, né? Que é um material bom para acústica, porém extremamente arriscado para segurança. E Feijó, aqui na cidade, o pessoal tem entendido mais, tem buscado a entender mais que a prevenção é o melhor caminho, ou você acha que ainda a gente está em passos lentos? A gente já começou a acelerar esses passos um pouco. Aqui, por coincidência, quando aconteceu aquele incidente da Kiss, eu estava aqui em Campo Mourão, eu trabalhava em Cianorte, estava aqui cobrindo férias do antigo comandante, e quando aconteceu isso, na época, a prefeita, a Regina, convocou uma reunião com a Associação Comercial, com os órgãos públicos, né, para entender o que estava acontecendo, para pedir orientações, que daí a gente passou essas informações que a nossa norma já tinha sido alterada, não tinha nada a ver com a Kiss, e as pessoas começaram naquela época a procurar se regularizar. E até 2019 ainda vinham passos lentos. Agora com esse vínculo com o alvará da prefeitura, muitas pessoas não conseguem, acelerou. Porque o documento que é exigido muitas vezes é o alvará, para poder expedir nota, para poder fazer um monte de questões. Senão fica tudo travado. Fica tudo travado. A questão do certificado bombeiro antigamente era importante para quem precisava fazer seguro, que as seguradoras não fazem seguro com quem está regular perante o Corpo de Bombeiros. Então era mais essas questões que nós éramos procurados, né? Então, hoje nós somos procurados em todos os casos. E a maioria das pessoas, elas querem realmente se regularizar. Tem esses questionamentos que elas acham que é abusivo, acham que é demais, mas tudo que tem na nossa norma é porque já aconteceu alguma coisa no passado. Em algum momento no passado aconteceu. E a gente diz, né, o Corpo de Bombeiros atende aqui no Paraná em torno de 1.200, 1.500 ocorrências por mês.
quase 20 mil ocorrências por ano, em média. E mais da metade dessas ocorrências acontece com aquela pessoa pela primeira vez. Então 10, 12 mil pessoas por ano, que é a primeira vez que elas se acidentam, a primeira vez que a casa delas pega fogo, a primeira vez que o escritório pega fogo. Então é um número muito grande de ocorrências. Muito grande, muito grande. Toda ocorrência que vai acontecer com alguém que está propícia a acontecer com quem está mais descuidado, né? Menos preparado. E a gente tem que cuidar, né? Eu acho que é o melhor caminho, né? Eu acho não, eu tenho certeza que é o melhor caminho é fazer a prevenção e iniciar com o andamento mais correto possível, né? As edificações novas, como você disse, nós não temos tantos problemas, né? Então a pessoa vai construir, a pessoa que faz o projeto antes de começar a construir, que também tem as pessoas que constroem depois, querem adequar o projeto. É que tem pessoas que fazem o quê? Ele constrói, eles vão lá na prefeitura, aí dá entrada na prefeitura, tira o alvará de construção e acha que está tudo certo. E daí a gente tem que orientar, não, você precisa do bombeiro. Ano retrasado eu atendi um rapaz aqui, e ele falou assim, Graciele, vou construir, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e tal. Aí veio o contador dele. O contador desceu aqui, viu, Graciele? O fulano fez isso, eu falei, tá, mas e o projeto de bombeiro? Não, o projeto de bombeiro não pede depois? Eu falei, não, ele vai fazer a vistoria depois. Tudo que é novo, você tem que ter o projeto. Daí ele falou assim, não, eu só tenho aqui a aprovação da prefeitura. Eu falei, esse projeto não vai passar. Não, você está falando isso porque é teu concorrente que está fazendo? Eu falei, não. Eu fui mostrando os apontamentos. Eu falei, ó, vai travar aqui, vai travar aqui. Se é cozinha, não tem saída, não tem rota de fuga para eles, não tem o projeto, você não vai conseguir aprovação. E as pessoas confundem, porque pro alvará de construção não precisa do alvará do bombeiro. Mas para utilização precisa. Então para nós, para construir, para nós é indiferente. A gente vai analisar depois de pronto qualquer área e qualquer ocupação. Porque a mesma área, para ocupações diferentes, ela tem as diferenças de exigência. Por exemplo, esses dias a gente fez um barracão, não precisou do projeto, aí vai o memorial simplificado. Mas mesmo assim eu desci lá com o projeto, mostrei para o Valese, conversando, e falou, aqui só cabe o memorial simplificado, porque o segmento disso daqui não tem necessidade de aprovação. Tem abaixo da metragem e está dentro se enquadrou nisso daqui. Um barracão de 600 metros, que é uma indústria, não precisa de projeto. Mas se for uma casa de show, precisa. Precisa de Por isso que eu pergunto para o cliente, porque esses barracões estão vindo agora com uma moda. Então você faz o barracão, o proprietário ele investe pouco e o inquilino transforma esse barracão em N coisas. Lojas, bares, casas de show, empresas de tatuagem, estética e tudo mais. Por isso que eu pergunto para eles, qual será, para quem você pensa em locar isso aqui? Porque depois o inquilino ele vai precisar do projeto de bombeiro. Sim, e é importante os proprietários consultarem um profissional antes, porque se for só ler a norma, dá para interpretar de questões diferentes. Porque a norma ela diz lá que edificações até 750 metros não precisam de projetos. Só que em outro trecho da norma ela vai dizer que quando tem gás precisa, quando tem mais de 200 pessoas precisa, quando é ocupação de reunião pública precisa. Então se ela ler só aquele trecho não precisa de projeto, vai construir e vai achar que não precisa. E o responsável técnico sabe dessas questões. Sabe dessas questões. Daí a gente vai orientar, daí fala assim, você está querendo ganhar mais em cima. Vai mexer com bombeiro não, você tem que inventar moda. Tem outra coisa também que, dependendo da edificação, a gente precisa de auxílio ambiental. Então a gente tem que procurar o auxílio ambiental, ver se vai ser aprovado o projeto também dentro da área ambiental, se é uma indústria que mexe com produtos químicos. Então tudo isso, um profissional bem qualificado, nem todos os profissionais também eles estudam e buscam as informações, né? Às vezes acaba passando batido. Ele tem que ter essa consciência. O que a gente fala, né? O certificado não é sinônimo de conhecimento. Não. Então tudo que a gente vai fazer, outros comparativos, o fulano fez lá, gerou uma taxa de tanto, o meu gerou mais ainda. Tudo tem a ver com o segmento, tudo tem a ver com o que está a região da cidade, o zoneamento da cidade. Tudo isso geram taxas diferentes, tanto no bombeiro quanto na prefeitura. E daí vem essas conversas, mas você fez o meu mais caro que o fulano?
E não é, porque a gente tem todo um estudo de zoneamento da cidade, por que cada zona tem uma característica diferente, né? E no nosso caso de bombeiro, quando esse barracão de 600 metros, quando ele não precisa de projeto, os casos em que ele é isento, ele também consegue um licenciamento simplificado. Que a pessoa vai lá, entra no site, declara que está ok com as normas e sai na hora o licenciamento. E a vistoria é feita posteriormente. E essa vistoria é mais barata, é 50% do valor da vistoria prévia. Então, quando precisa, o mesmo barracão de 600 metros, precisa do projeto, tem que contratar o profissional, pagar a taxa do analista, Sim. depois pagar a taxa da vistoria, que é o dobro do licenciamento. Então sai muito mais caro. Mais caro. São valores diferentes, mas é porque os riscos são Porque diferentes. os segmentos são diferentes, né? Então não tem como você comparar um restaurante, por exemplo, que cabe lá 100 pessoas por hora, né? Que é mais, o cálculo é feito por hora, quanto tempo fica uma pessoa dentro de um ambiente, do que uma casa de show que a pessoa chega lá meia-noite e sai às 5 da manhã. Exatamente. Então não tem, o segmento é totalmente diferente. Então a quantidade de extintor, a quantidade de tempo, tudo isso, né? Porque assim, ó, é o que eu imagino. Se eu estiver errada, daí você pode me corrigir. Uma pessoa que vai numa casa dançante, ela chega meia-noite e sai às 5, muito raramente ela vai sair como ela entrou. Mesmo que ela não beber, ela já vai sair cansada, sonolenta. Então o raciocínio dela já foi totalmente alterado. Né? Então, sei lá, às 4 da manhã dá um incêndio, todo mundo, aquele que não está alcoolizado, ele já vai estar cansado de dançar, já vai estar meio zoado pelo som alto. Então vai ser mais difícil dela procurar uma saída com rapidez. A gente fala, né? Os fatores não são só o álcool ou as drogas, é todas essas questões que você envolveu, e depende de como cada um reage em situação de estresse. Tem pessoas que com adrenalina elas focam, tem pessoas que com adrenalina elas travam. Então a pessoa pode ter não bebido nada. Pode até às vezes, não tô com sono, mas deu aquele choque de adrenalina, a pessoa trava, congela, sabe? Vê alguém caindo ferido do lado dela, ou vê o incêndio, ela não vai sair do lugar, ela vai ficar paralisada. Isso acontece. A pessoa paralisa e se não tiver alguém para dar aquele empurrão, fica. Ela fica. Que provavelmente aconteceu isso também lá na Boate Kiss. Boate Kiss. Isso a gente vê bastante em filme, né? Às vezes tem uma explosão, aquelas pessoas ficam paradas olhando. Assim, normalmente elas estão em choque. Elas não conseguem raciocinar para poder sair dali. Então, isso acontece realmente. Então não é só... Então há N fatores, né, que pode prejudicar a gente, que é o ser mais sensível de tudo. De uma construção, de um espaço fechado, o ser humano é a parte mais frágil daquele lugar. Né? Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma, né? Que a gente não aguenta, a gente não tem os superpoderes igual dos filmes, que cai uma parede em cima e o cara sai rindo e feliz, né? Exatamente. Corta o fogo igual passa nos filmes, aquelas explosões. Eu falo, gente, tem aquela explosão, o cara sai caminhando. Eu falei assim, não, ele já estava morto com o calor da explosão. Sim, exatamente. Não é Hollywood, aquilo dali Inclusive tem casos aí que a perícia da polícia criminalística chegou a identificar mentiras por conta disso. De pessoas, incêndios criminosos, incêndios com vítima, da pessoa passar o relato, que a pessoa que tem conhecimento sabe, não, isso é impossível. É impossível, humanamente impossível a pessoa estar dentro do ambiente dessas condições. Aí, e investigar e realmente descobrir, porque as pessoas acham que é igual ao filme. Assim. Sim, dá aquela explosão daquele caminhão-tanque de combustível e o cara sai caminhando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, alguns dos incêndios acabam se propagando porque as pessoas que vão utilizar o extintor não conseguem se aproximar por conta da caloria e não utilizam de forma eficaz. Aí acabam abandonando. Porque eu penso assim, você abre o forninho de casa para ver um bolo, já vem aquele bafo no teu rosto, você já... E um forno de residência aí vai até 350 graus, né? Sim. Vai cozinhar a 180, 200 graus. Um incêndio chega a temperaturas aí superiores a 600 graus. Não tem, é sem chance mesmo. Então é fácil, até quem não é perito no assunto, se viu uma história assim, ter um pouquinho de conhecimento, né, sobre caloria, já sabe que está mentindo. Né? Então o fogo é uma coisa que a gente não pode brincar, né? Não Capitão, eu imagino o desespero do pessoal lá na boate, calor, fumaça, gente, aquela gritaria, tudo escuro, né? Porque a primeira coisa que acaba é a energia, né?
ele acaba caindo e a gente acaba ficando no escuro. E um dos procedimentos nossos de incêndio, uma das primeiras coisas que a gente faz é procurar energia para desligar, porque para evitar o fator de propagação e para evitar quando a gente vai começar a combater e jogar água que tenha Não dá o então, o obviamente, choque. a gente analisa, né, se tem pessoas, se a luz vai ajudar. Só que como o procedimento de emergência é desligar as luzes, e a saída da iluminação de emergência que é exigida nos projetos, elas ligam quando a energia cai. Então, quando a gente desliga a luz, as luzes de emergência elas são acionadas. Então, se o local estiver regularizado, mesmo que caia a luz, a pessoa vai ter o Quem balizamento. consegue, né? E foi o que aconteceu lá, havia uma luz, eu acho, A luz do banheiro. do banheiro, Uhum. só que era a luz dizendo para sair do banheiro Exatamente. para o corredor e o pessoal entendeu errado. No desespero, né? É só ver o ponto de luz, E correu para lá, achando que essas são as luzes de emergência. de emergência. E as pessoas normalmente elas querem colocar só um bloquinho em cima da porta, que acha que vou sinalizar a porta aqui. Só que aqui é um caso em que o volume da fumaça não consegue ver a luz da porta. Onde consegue ver a luz. Então nossa norma tem uma distância máxima entre blocos, né? Não pode ter. E tem as setas também, Tem né? as As setas luminosas que a gente indica, direcionando quanto o máximo de seta tiver, eu acredito que Sim, é melhor. As setas elas não são exigidas em todos os casos, né? E depende da configuração interna da obra. Mas a luz, o bloco de luz, ele é exigido em todos os estabelecimentos. A luz, sim. É um dos requisitos mínimos que a gente fala. Sem a luz a gente não aprova nada, nem provisório, nada. E tem uma distância máxima que diz, a nossa norma diz que qualquer ponto que eu esteja, eu tenho que ter uma luz a no máximo 7,5 metros de mim. Que é mais ou menos onde que a densidade da fumaça me permite eu visualizar. E para cada, isso que eu vou te perguntar agora também é bem interessante. Para cada tipo de segmento, existe tipos de extintores. Não há só um tipo de extintor, né? Pelo menos que eu sei, assim, acho que tem 3 tipos acho que deve ter mais. Que seria... Tem. Por exemplo... Explica pra gente um pouquinho. Isso é importante, porque cozinha, por exemplo, quem trabalha com óleo, com fritura, não pode ter extintor de água dentro da cozinha. Porque o óleo, o incêndio em óleo a gente não combate com água. Porque o que acontece com o óleo? Né? O óleo ele espinha todo. Se eu jogar água, a água não vai apagar o incêndio, ela vai entrar no óleo, o óleo quente vai fazer que a água evapore e vai espirrar todo esse óleo, todas essas chamas. Fazer um vulcão praticamente. Um vulcão, exatamente. E literalmente joga chama para todo lado. Então é muito comum, até em residência, pegar fogo na frigideira e a pessoa jogar um copo de água. Ou pegar ela com o cabo e levar na pia. Levar na pia, que é onde acontecem os acidentes domésticos de queimadura. É muito comum. Vocês também socorrem esse tipo de caso? Também socorremos, a nossa ambulância socorre com frequência esses acidentes domésticos. E isso nós e o SAMU, né? É competência mais do SAMU, mas nós prestamos apoio nessas questões. E em cozinhas são exigidos extintores que não sejam de água. A base d'água. A base d'água. Mas no geral existe extintor de pó químico, extintor de gás carbônico, extintor de água. Na cozinha seria qual? Na cozinha seria ou o gás carbônico ou o pó químico. O pó químico. Aí depende. E locais em que eu tenho instalações elétricas também, eu não posso utilizar extintor de água. Aí tem a diferença do extintor de pó e o extintor de gás carbônico. Porque o extintor de gás, quando o local é fechado, ele é mais eficaz. Porque o gás entra em qualquer flechinha, né? O pó não. E o pó danifica componente eletrônico. O gás não danifica. Então o extintor de gás, ele é mais útil em locais fechados. Só que em locais que tem ventilação não, porque o pó se dissipa às vezes antes de apagar o incêndio. Antes de apagar o incêndio. O pó não, o gás. O gás. E o pó ele se deposita e ele fica. se assenta e fica. Então depende muito da característica do local. Mas no geral, nas edificações, a gente exige que metade dos extintores sejam de água. E tem que saber que tem que ter extintor de água e aonde colocar. Na cozinha, por exemplo, eu não posso colocar. Não pode colocar. Eu já fiz alguns projetos que a gente trabalhou com alguns tipos de extintores diferentes. No mesmo ambiente, 3 tipos de extintores diferentes para cada um ser eficaz para aquela situação ali. Hoje existe um extintor que é extintor ABC, né? Funciona para todas as classes, só que ele é um extintor mais caro, é um pó especial. Então, a gente indica, quando possível, colocar esse extintor que não tem perigo de confundir. Mas ele é mais caro, né? Então, normalmente as pessoas optam pelo mais barato, pelo que você falou. Aí fica aquele monte de extintor. Se ele pega o ABC, daí ele já coloca um só e
Daí a gente calcula, o que a gente calcula é a capacidade extintora, né? Quanto que é o mínimo de capacidade extintora que tem que ter. A capacidade está relacionada com o peso do extintor. Então, às vezes um extintor, eles têm um tamanho padrão, né? E às vezes um extintor é suficiente. Às vezes eu tenho que colocar 2 por conta da capacidade. E também tem a distância máxima entre extintores, que a gente calcula. Que é feito Então, o cálculo. é feito um cálculo que depende da ocupação também. Da ocupação. Outra coisa também que o pessoal nos questiona muito é sobre casinha de gás. Porque existe a casa de gás e existe o abrigo de gás, que é diferente, né? Sim. Isso também vai pela ocupação e pelo procedimento daquele ambiente. O que ele vai fazer? Aquilo dali vai ser exigido um abrigo de gás ou somente a casinha de gás ali, que é um... O gás, a nossa norma permite que qualquer estabelecimento tenha até 2 botijão, daquele 13 quilos de residencial, até 2 no máximo no interior. Se tiver 3, tem que estar para fora, que é o abrigo. E também é só 3. Se eu tiver 1 ou 2 eu posso colocar para dentro, 3 eu tenho que construir um abrigo para fora. Mais do que 3, eu tenho que fazer a central de gás. Que a central de gás é aquela casinha de gás grande, que tem aqueles cilindros maiores, com 45 quilos, 180 quilos. Que são todos canalizados. Todos canalizados. A canalização tem que ser específica, metálica, não pode colocar qualquer canalização. Então aí já tem as exigências mais específicas. Né? E normalmente quando tem cozinha industrial, esse bujão residencial não dá conta. Porque ele não tem pressão e também acaba muito rápido. Então as pessoas acabam colocando o maior. E sempre que tiver um desses maiores, de 45 quilos pelo menos, tem que ter a central. A central. Casinha de gás. Então, aí só o abrigo não é suficiente. Só o tem abrigo que vir... não é suficiente. Porque é comum. A pessoa constrói um edifício residencial e coloca um bujão de gás em cada apartamento. Isso é proibido. É proibido por norma. E nesse caso teria que fazer a central. Não pode nem colocar um bujão para fora para cada apartamento. Tem que ser uma central de gás. Aconteceu isso em Cascavel, né? Com uma estudante de medicina, né? O botijão dela estourou e ela ainda sobreviveu, ficou um tempo e depois veio... É um caso extremamente raro de explodir um bujão, porque ele tem que estar nas condições lá ideais para explodir. Porque ele tem válvula de alívio, tem o local que ele tem que estar, tem que ser ventilado, um monte de critérios. Então, normalmente, quando explode, quando está em local irregular... Ou ele ficou vazando ali. E ele tem que estar num ambiente confinado. E essa questão de é mito ou isso realmente acontece? Ou fica o botijão vazando, a hora que você acende o interruptor, acontece a explosão? Isso acontece. Não é mito, isso é verdadeiro. Todo tipo de gás, ele inflamável, né? Todos os gases inflamáveis, cada gás tem sua característica, que é a porcentagem que a gente chama de limite de explosividade. E o GLP é um dos que tem esse limite mais flexível. Então, tanto com um pouquinho quanto com muito GLP, ele pode explodir. Tem alguns gases que tem que ter muito gás para explodir. Porque aquela faísquinha que a luz dá lá é o suficiente para ele. Então, se eu começar a vazar o gás, e é facinho de explodir, porque a partir de 2% de gás que eu tenho no ambiente, um pouquinho de gás que vazou aqui, ele pode explodir. Só que o que explode não é o bujão, é esse gás que vazou, que está no ambiente, que queima. Que tá para fora. O bujão, ele não explode. O que acontece, para o bujão explodir, ele tem que estar no meio de uma chama, para ele esquentar o suficiente. Aí o gás expande e explode. Mas se ele não estiver diretamente na incidência de chama... A explosão é do gás que vazou para fora. Exatamente. Esse gás que vazou, quando está na concentração ideal, mistura com ar, se tiver qualquer tipo de fonte de emissão de calor, às vezes faísca de celular também. Desbloqueou um celular, explode. Tanto que isso também gera... Os nossos materiais, nossos equipamentos, a gente fala que são intrinsecamente seguros, né? Ele tem um circuito fechado para não entrar gás quando liga, para não produzir faísca. As nossas lanternas, os celulares que a gente pode usar em ocorrências. É totalmente diferente desse que a sociedade usa. Uma lanterna nossa custa em torno de R$800 por conta desse sistema. Uma lanterninha paga R$40, R$80 no mercado dele. Para poder entrar sem correr o risco de gerar uma faísca. Exatamente, que a gente corta a luz do ambiente, mas se não tiver com material, que esse material produzir faísca pode explodir. Eu sempre tive essa pergunta, será que é mito ou será que realmente é raro, verdade? Né? É raro, mas acontece, é real. Realmente acontece com o interruptor. Ligar e... O que as pessoas confundem é esse fato, né? O
O cilindro, ele não explode. Ele não explode. O que explode é o gás Explodiu o que tá no botijão de ambiente. gás. É um termo popular, mas o É. que explodiu foi o gás que já estava fora. O bujão explode, por exemplo, pegou incêndio em toda a edificação. E o gás está lá no meio do fogo, esquentou demais. Às vezes a válvula de alívio não funciona. Aí o gás expande e o cilindro, quando ele explode, ele é projetado, vira um projétil, né? É arremessado para longe. Aí tá um risco de acertar alguém. De pegar alguém. Mas Tanto na hora ali ou onde ele vai cair. Exatamente. Mas é muito mais perigoso o vazamento do gás, esse gás que está no ambiente que explode. Se estiver vazando um gás aqui nesse estúdio, todo esse estúdio aqui vai ser incendiado. Hoje as residências, a maioria a gente faz projeto para canalização do gás, chegar até os pontos, mas ele fica longe da residência, o botijão de gás, né? Então hoje a gente tem feito muito isso, né? E é uma das questões, a canalização de gás, por exemplo, por que ela tem que ser especial? Não pode ser essa mangueira de residência. Porque essa mangueira de residência ela tem validade. E é um dos motivos que pega fogo nas casas. É 5 anos. Porque é plástico, ele resseca com o tempo. Às vezes fica debaixo da terra, pega umidade. E ele resseca e começa a ter vazamento. Fazer rachaduras começa a vazar. Aí é o que acontece nos incêndios. Então, quando o local é comercial, esse tipo de mangueira não pode ser utilizado. Ou numa residência que vai passar piso e tudo mais e você não tem uma manutenção rápida dela. Aí tem que ser utilizada a mangueira com mais resistência. As residências, elas não são sujeitas às normas do bombeiro. E nem vistoria, né? Nem vistoria, Mas o risco existe do mesmo jeito. Porque às vezes você tá lá com, sei lá, mora 6 pessoas numa casa e, né? Quando a gente pega esses incêndios, a gente se pergunta, quando foi a última vez que você trocou a mangueira de gás? A maioria das pessoas fala nunca, não sabia que tinha que trocar. Mas é 5 anos a validade Que dela. essa mangueira que você está falando, pro pessoal entender, é aquela transparente, escrita em Isso, amarelinho exatamente, lá. essa daí que o pessoal tem que se atentar e fazer a substituição. Ela é uma borracha, né? Isso. Tá escrito em amarelo, exatamente. Está escrito em amarelo transparente. Ela vem mudando, né? Era outra cor, se eu não me engano, essa mangueira. Mas vem evoluindo, os materiais vêm se tornando mais seguros, né? E às vezes a pessoa fala assim, não vou comprar mangueira e nem vou comprar aquele registro que vai no botijão, porque não tem necessidade, né? E ele está colocando em risco a vida dele e da família E dele. o registro também tem vencimento, tem que ser trocado periodicamente. Só que as pessoas não têm esse conhecimento, né? E o que é comum também, essa mangueira que é de borracha, essa que é usada nas residências, ela é colocada no bujão e passa por trás do fogão para ir para as bocas, né? As pessoas empurram e encostam o fogão nas paredes normalmente. E o fogão, quando você liga o forno, ele esquenta. Aí isso com o tempo vai derretendo, vai deteriorando a mangueira. Vai Às fissurando vezes, ela. Então, às vezes ela tá na validade ainda, só que por conta desse uso. Então, o que a gente recomenda é que sempre deixe um espaço entre o fogão e as paredes para ter uma circulação melhor. Para preservar mais a tubulação. Ou fazer uma troca dela, substituir ela de tempo em tempo. De tempo em tempo. E é uma mangueira relativamente barata. Barata, né? ela é. Trocar. Ela é mais barata que o botijão de gás, Mais com barato, certeza. Muito mais barato que o botijão. Ou que o gás também, né? Que o gás, trocar uma vez por ano não precisaria, né? Mas não custa muito também. E Feijó, nessa tua caminhada aí dentro da prevenção de incêndio, nessa jornada que a gente falou aqui de projeto e trabalho, o que houve assim de mais impactante para você, que você falou, poxa, aqui se tivesse seguido houve alguma coisa assim, você já chegou a presenciar Campo Mourão na região, que se tivesse feito Já. Aqui em Campo Mourão não chegou a acontecer algo nesse sentido assim, né? A prevenção poderia ter salvo muitas vidas. Patrimônio, sim. De perder patrimônio acontece semanalmente, né? Se tivesse regularizado, não teria acontecido. A gente sempre comenta. Então a pessoa chega a perder o imóvel. Casa, prédio, edificação comercial, sala comercial, por falta de regularização, na maioria das vezes. E se não, por exemplo, assim, se o prédio não é regularizado, o bombeiro consegue hoje sim fechar ele e não deixar. Tem um nome que é feito isso aí quando não hoje interditado. Hoje o bombeiro consegue interditar. Hoje a gente pode interditar quando a gente constata que tem risco iminente à vida, que é o que a legislação fala. Que legal. E aí risco iminente pode ser superpopulação. Então, se a gente constatar que a população está maior do que as saídas de emergência comportam, a gente pode interditar na hora, evacuar e interdita.
O estabelecimento é interditado por 48 horas pelo menos. E quando a gente tem risco estrutural, que daí a gente pode interditar também. Então são os casos que a gente considera risco iminente, né? Que é uma coisa que ninguém sabe, que superpopulação é um risco iminente por conta do pânico. Do pânico. O pânico é tão complicado. Que também foi um dos agravantes lá da Boate Kiss, que estava em superlotação, né? Acho que estava em 500 pessoas lá. Eu não recordo qual que era a capacidade do estabelecimento, né? Mas lá é um exemplo clássico de que se não tiver saídas adequadas, as pessoas não conseguem sair. É porque daí a pessoa fala assim, eu coloquei a porta de emergência, agora eu posso socar a gente aqui dentro, deixar aqui o pau torando e com a saída de emergência... A gente exige aquela barra antipânico. Todo local que tenha mais de 200 pessoas tem que ter barra antipânico, é obrigatório. E as pessoas acham que pelo fato de ter barra antipânico, vou colocar 1000 pessoas aqui, então que é fácil de sair. Só que acontece o estrangulamento, as pessoas ficam presas e ninguém sai. Ninguém sai, daí um vai caindo ali, aquilo dali vira uma pilha e você não consegue. Porque é calculado para as pessoas saberem mais ou menos como que a gente calcula a saída de emergência, né? Uma coisa que a gente chama de unidade de passagem. A largura média dos ombros de uma pessoa adulta, aqui de ombro a ombro, é de 55 centímetros. Então uma unidade de passagem corresponde a 55 centímetros. Então a gente faz mais ou menos o cálculo de quantas pessoas saem no minuto. E para calcular, se o estabelecimento tem 200 pessoas, eu preciso que essas 200 saiam pela mesma porta, então quantas saem por minuto? 50. Então eu preciso de 4 minutos para cada unidade de passagem, mais ou menos. Se tudo saísse... se tudo sair certinho. Certinho. Então eu vou dobrar a capacidade. Eu dobro a largura, que o tempo de evacuação não muda. Então a gente faz esse cálculo mais ou menos. Tudo depende da quantidade de unidades de passagem, depende então, da quantidade de pessoas. Se eu quero dobrar, eu teria que gerar outra porta, outra saída, e que lá fora também eles não viessem a se cruzar. Exatamente. É porque para efeito de área, a gente cobra extintor, sinalização, iluminação. Para efeito de população, a gente cobra saídas de emergência. Então, larguras, basicamente. Então, quanto mais pessoas tiver, maior vai ter que ser a largura das saídas. Extintor, hidrante, essas coisas não mudam. Mas as larguras mudam. Muda, né? Que vai naquela questão que você comentou de saber para que está alocando o estabelecimento. Porque às vezes já tinha alvará, tinha BITS para um determinado... Mas cabia 20 pessoas. Segmento. Cabia 20 pessoas. Eu quero colocar 40, já não dá aquelas larguras. Não. E outra coisa também que o pessoal questiona muito é o muro. Então você tem que deixar o recuo dessa saída de emergência mínima, né? E mais o muro de proteção, porque o fogo não pode invadir o prédio local, ou uma casa, uma residência. E é outra coisa que as pessoas falam, não acredito que eu tenho que subir o muro. E acontece com bastante frequência. Porque a gente considera risco incorporado. Quando tem abertura, o fogo pode passar, então elas têm que ter as mesmas medidas de prevenção nos dois estabelecimentos. Considera como se fosse um só. Então tem que estar isolado, compartimentado, para cada um poder ter o seu... conseguir resolver cada um com o seu fogo ali, né? E a compartimentação, o isolamento, né? Ou é pela distância, ou eu fecho as aberturas. Que foi o que aconteceu aqui nas lojas Colombo, porque os prédios atrás, uns são encostados no outro, e deu um pouco de trabalho na época, não sei em que ano que foi que pegou fogo. O incêndio. Mas eu... 15 anos atrás isso. Não, acho que não faz tudo não. Acho que foi agora meio recente aí, 2000 e alguma coisa. Porque se eu lembro... E daí todas as lojas ali que estavam na rua, que faziam fundo, porque assim, esses prédios mais antigos, você entra ali, um tá colado no outro, tem parede que é usada, a mesma parede para os dois. Então aí, quando a gente ficou sabendo, a cidade inteira começou a se desesperar, porque daí o risco de passar o fogo para outros estabelecimentos, assim, foi 100%. Exatamente. 2013. 10 anos também. 10 anos. O fogo ele se propaga muito rápido. As pessoas não têm noção de quão rápido que se propaga. E lá tem apartamento em cima, então foi assim bem caótico, mas não chegou a ter vítima, o Corpo de Bombeiro deu conta de resolver a situação. E uma das questões que a norma está sempre evoluindo é porque os materiais também estão sempre mudando. Porque a gente tem um vídeo que a gente mostra como que o incêndio se comportava nos anos 80 e como se comporta hoje.
Porque nos anos 80 os móveis, anos 70, 80 os móveis eram madeira bruta, não tinha material sintético, não tinha tanto material de acabamento. Então o fogo demorava muito. Então, É que para queimar uma poltrona de madeira maciça, ele ficava ali, ó, um tempo. uma sala do tamanho desse estúdio aqui, esse mobiliário antigo, ficava 20 a 30 minutos para queimar tudo. Hoje, uma sala dessa aqui inteira queima em 3 minutos, Nossa, no máximo. é muito Então, rápido. se você jogar uma bituca de cigarro aqui no carpete, se ele for inflamável, 2 a 3 minutos, toda a sala Toda já a queimou. sala já queimou. E se eu tiver abertura, a sala do lado vai começar a queimar, Vai queimar também. É por isso que a gente exige que entre os lotes tenha... Tem essa separação para ajudar, né? Para ajudar. Mas voltando à tua pergunta lá, que a gente acabou entrando em outro assunto. Então, qual o caso que te marcou ou que você falou, nossa, se tivesse feito a prevenção aqui, teria sido poupado isso? Felizmente, a maioria das ocorrências que a gente atende não tem vítimas fatais, né? Mas acontece acho que com a grande maioria dos bombeiros já aconteceu um caso desses, assim, de ficar marcado. E hoje, uma das áreas dentro da corporação, a gente se especializa em algumas áreas. Né? A prevenção faz parte do nosso serviço, mas tem gente que se especializa em combate a incêndio, tem gente que se especializa em salvamento em mar, e tem dezenas de áreas, né, que a gente atua. E uma das áreas que eu tenho a especialidade é a parte do combate a incêndio em si. Que é bastante vinculado com a prevenção também. Né? Então eu estudo bastante casos também, além dos que eu pego. E a gente vê que é mais frequente do que a gente gostaria. Que acontece... Eu imaginei que não era tão corriqueiro essa questão de incêndio, então, porque eu não... Né, não é corriqueiro incêndios de grandes proporções. Mas incêndios que têm vítimas são mais... Principalmente por conta da fumaça. Sim. O ano passado aconteceu um incêndio em Curitiba, que foi no subsolo, em um veículo, e as escadas da edificação não eram compartimentadas. Então a fumaça subiu e tomou toda a edificação. E teve vítimas lá do 17º andar que inalou fumaça e acabou sendo hospitalizada. Então foram 38 pessoas que subiram para cima da edificação para fugir da fumaça, porque não conseguiam descer. E 2 adolescentes foram internados em estado grave por conta da inalação da fumaça, sem nenhuma chama na edificação. Somente um carro que queimou no subsolo. E foi um caso parecido com o que eu peguei, em que teve uma vítima fatal, em que a prevenção, uma edificação adequada, teria evitado. Esse caso aí, se tivesse compartimentação, por exemplo, do subsolo para o térreo, que é o que é exigido em norma, o incêndio ia ficar confinado ali no carro, no térreo, a fumaça não ia se propagar. As pessoas do prédio talvez nem ficassem sabendo do que tinha acontecido. Aí eu peguei um incêndio na região de Cascavel, em 2010, 2011, nessa época. Foi algo bem parecido assim, que foi um incêndio que ele aconteceu num pavimento, só que não tinha as escadas com corta-fogo, não tinha compartimentação, nada. E o fogo... Porque não é, só te interrompendo, não é só a gente usar a porta. Dentro dessa porta tem que ter um compartimento que as pessoas conseguem ficar ali por um tempo antes da fumaça entrar pela porta, para você poder... Exatamente. Ou receber isso muda de acordo com a altura da edificação. Ou você receber a ajuda, ou você conseguir ligar para alguém, ou você conseguir esperar o socorro vir. É para isso que serve esse compartimento, né? Exatamente. Para a pessoa ficar ali protegida por um tempo. Tem a anticâmara que a gente chama, né? Abre uma porta corta-fogo, dá numa sala, e tem outra porta que dá para as escadas, nos edifícios mais altos. Mais altos. E dentro dessa antecâmara tem 2 dutos, um para entrar ar fresco e outro para tirar a fumaça. Então quando eu abro a porta e entro na antecâmara, a fumaça entra junto comigo, o duto já puxa ela. Aí quando eu abro a segunda porta para entrar na escada, a fumaça já não entra junto. Então é para isso que serve essa antecâmara. Ela não é exigida em todas as edificações, prédios pequenos não precisam, porque o tempo de eu descer é rápido, de evacuar é rápido. De evacuação. Daí a gente economiza nos custos de obra. Então quando a evacuação é rápida, não precisa dessa antecâmara. Então quando o prédio é muito grande, aí obrigatoriamente tem que ter antecâmara, depende da altura e da ocupação. E quando o prédio é muito alto, tem que ter elevador de emergência. Então edificações residenciais aí, com mais de 60 metros, mais de 20 pavimentos em média, tem que ter elevador de emergência. Edificações comerciais acima de 80 metros, tem que ter elevador de emergência. Então a gente vai a ocupação e altura. E altura. Porque imagine 80 metros dá
25 andares, perto disso. Perto disso. E para descer 25 andares por escada, andando, é extremamente Estressada e exaustivo, apavorada é. e... Né? E se tiver uma pessoa idosa, uma pessoa debilitada, já não consegue sair. E por que é exigido o elevador de emergência? Porque, como eu falei, uma das primeiras coisas que a gente faz é desligar a energia. Quando a gente chega num incêndio em apartamento, a gente primeiro baixa todos os elevadores pro térreo, para ter certeza que ninguém está dentro do elevador. Aí desliga a energia. Aí ninguém consegue descer pro elevador mais. O elevador de emergência, ele está totalmente isolado, para a fumaça não chegar nele. E ele não desliga quando a gente corta a energia. Ele funciona por conta própria. Então, por mais que a gente corte a energia, tem um gerador próprio. Quando a gente corta a energia, esse elevador continua funcionando para as pessoas poderem evacuarem e para os bombeiros poderem subir mais rápido também, combater um incêndio mais rápido. Então aconteceu que não tinha antecâmera nessa edificação e as pessoas também, elas passam pela porta corta-fogo e colocam um calço para ficar aberta. Então, as pessoas não gostam de ficar abrindo porque é uma porta pesada, tal. Ou abrem para ventilar o andar do apartamento e calçam. O que aconteceu? O incêndio foi propagado, a porta estava aberta, a fumaça subiu. No apartamento 2 ou 3 andares acima tinha uma criança. A criança estava com o responsável, uma pessoa cuidando dela. Uma babá. Fazendo faxina na casa, com a porta aberta lá, música alta, tudo. Quando perceberam, já tinha propagado a fumaça para aquele cômodo lá. Aí foi o desespero da babá para tentar pegar a criança e sair, só que a criança é bem mais frágil. Um pouquinho de inalação da fumaça ali para a criança já foi fatal. Então a babá inalou fumaça, mas conseguiu sair tudo, mas a criança ali, a fumaça que ela inalou, a caloria que ela foi exposta ali, para ela já foi fatal. Foi fatal. Em torno de 3 ou 4 anos. Nossa, então foi muito chocante. Foi. E na época eu ainda não era pai. E depois que a gente vira pai, mãe, Nossa, piora bastante nesse aspecto. A lembrança, né, por mais que né, eu imagino que não é nada fácil de lidar com isso. E é um caso clássico em que a prevenção funcional teria evitado a isso. tragédia. Bom, o incêndio não foi tão grande. Destruiu bastante o apartamento e tal, mas só um apartamento. Mas o óbito foi 3 andares para cima. 3 andares para cima. Até tinha algumas medidas preventivas, né? Não estava regularizado, mas o que tinha foi usado de forma incorreta. E é sempre uma somatória de fatores. E o fogo se iniciou? O fogo começou na cozinha. Na cozinha. Na cozinha. Fogo na cozinha. Do primeiro andar e 3 acima que ele alcançou a vítima. 2 ou 3 acima, acho que ainda 3 acima em que estava a vítima. Aí as portas da escada abertas, não tinha antecâmera, não tinha os dutos, né, Daí tudo ficou contaminado, né? Os ambientes todos ficaram contaminados com a fumaça. Toda a caixa de escada foi contaminada, então ninguém conseguia sair. Só que como as outras portas estavam fechadas, a fumaça não entrou nos andares. E quando tem muita fumaça, o que a gente tem que fazer? Se colocar um pano no rosto, se abaixar, ajuda ou não? Ou isso aí também é mito? Abaixar ajuda bastante. O duro se tiver muito tumulto, você pode se abaixar e ser pisoteado. Né? Mas o correto era que se a gente abaixasse... Quanto mais baixo a gente está, mais a gente está protegido da fumaça e da caloria, principalmente. Então isso não é um mito, então isso realmente Isso é verídico. O que é um mito é de colocar o pano na cara e entrar no meio da fumaça. Porque você vai inalar igual. Isso é coisa de Hollywood. Porque o pano não filtra o ar. Não tem como passar só o oxigênio e a fumaça ficar no pano ali. Tem algumas máscaras com filtro que ajudam, mas também não evitam. Mas o pano vai te ajudar se for coisa rápida. Tem que passar correndo assim, para não inalar tanta fumaça, mas vai inalar. Vai inalar da mesma forma. Mas se abaixar, realmente, sempre quanto mais baixo eu tiver, mais protegido eu tô. Porque se eu tiver... Aqui não tenho janelas nesse estúdio de ventilação. Mas se eu tiver uma janela, a fumaça vai descer até o nível da janela. Ali para baixo ela não desce. Então eu fico agachado para não proteger. Se a gente se abaixar, a gente consegue sair, consegue ter visualização. Tá? E o que aconteceu na Kiss lá é que não tinham aberturas nenhuma, até por questão de acústica, né? Sim. Não tinha aberturas como é exterior. Então a fumaça desceu até o nível do chão. E era uma fumaça muito densa. Nesse caso também, se abaixasse ali, não ia funcionar muita coisa. Não, porque ela desceu até o chão. Desceu até o chão. Então se as portas, por exemplo, tivessem sido abertas, a fumaça ficasse até 1
1,5 m de altura, Aham. as pessoas poderiam deitar no chão e se proteger dela. Talvez a caloria com o tempo ia chegar, Ia né? chegar, As pessoas iam ter tempo de mas sair ia ter tempo de rastejando. sair. Então ali, como não tinha ventilação, não tinha por onde a fumaça sair, ela desceu até o nível do chão. E aquele material produz uma fumaça numa velocidade muito rápida. É porque questão foi de minutos. considerado igual a câmera de Hitler, né? Que ele usava, né? Aquela espuma, né? Uhum. A fumaça dela foi considerada bem semelhante às câmeras de Hitler. Ela tinha um gás semelhante do Semelhante que era usado nas câmeras de gás lá. de Hitler. Exatamente. Uhum. Então isso foi uma situação que a gente não deseja para ninguém, né? A gente espera que não se repita, né? Mas para que não se repita, as pessoas têm que se adequar. Tem que se adequar. E infelizmente é uma cultura do brasileiro, né? Como um todo, essa questão aí de que até por históricos aí de corrupção, tá? A gente acha que todo o sistema é feito de uma forma corrupta. Mas as normas do Corpo de Bombeiros são sempre baseadas em situações que aconteceram anteriormente. Até antes mesmo da gente iniciar, né? O capitão estava explicando que chega o projeto lá, ele passa pelo o processo de entrada no Corpo de Bombeiro, aí vai para o analista e daí ele tem todo uma regra. Vai chegando e aquele vai seguindo conforme vai chegando. Não tem aquele jeitinho, passa o meu na frente. Não tem. Porque o projeto, ele é dado entrada na recepção, ali na recepção ele é colocado no sistema. E é levado para um armário. O analista, ele olha no sistema qual que é o projeto que está na vez, e vai no armário e pega pelo número do projeto. Porque ele não tem o nome. Protocolo. Ele não sabe o nome de todas as edificações. Daí ele procura pelo protocolo ali, que o sistema indica. Aí ele analisa e lança análise que vai em e-mail para o engenheiro, para o proprietário, com análise daí. Para seguir, tirar um projeto, para ele poder lançar um projeto que não está na ordem, o sistema pede uma justificativa. Que daí ele tem que pedir autorização para o chefe dele, e daí o chefe tem que lançar se está autorizado ou não, e então tudo fica rastreado no sistema. E não adianta o engenheiro levar um projeto lá, o arquiteto levar um projeto lá, e pedir para analisar sem colocar no sistema, para ir rápido. Porque para fazer as correções do projeto, ele tem que lançar no sistema. Sim. E se não tiver cadastrado, ele não consegue lançar. Não consegue lançar. Não consegue lançar. Então é um sistema sério e tem que ser seguido, né? É um sistema sério. Infelizmente hoje ele é um pouco lento, mas ele está passando por uma atualização que deve ficar pronta em breve, para agilizar essa questão. Inclusive vai ter alterações normativas em que a primeira análise vai poder ser feita de forma virtual. Então o responsável técnico vai inserir no sistema as pranchas do projeto. O sistema já vai, um software já vai fazer a primeira análise para ver as questões básicas, né, para depois levar. Isso vai diminuir o tempo de análise, o prazo. E vai ajudar muito vocês vai e a gente. Nós e os proprietários. Porque hoje aqui em Campo Mourão, a média é de 20 dias para o projeto entrar e sair analisado. A nossa norma prevê que seja analisado em menos de 30 dias. Mas hoje a gente mantém com 20 dias, às vezes 15, 20 oscila ali. Esse prazo pode baixar para 5 dias, 4 dias, quando tiver uma análise. Isso vai nos ajudar muito. Esse é um software, uma aquisição de software que está em processo de desenvolvimento, isso pode acontecer futuramente. Nossa, muito legal. Feijó, eu acho que é isso, nosso tempo já se não passou, né? Passou bastante, né? Um pouquinho. Mas é um papo muito importante, educacional, eu acredito que né, vai valer para muita gente sair. Quero que você assista, mostre para o seu filho, mostre para quem precisa as informações. Então, busque o Corpo de Bombeiro para tirar informações. Façam cursos, né, Feijó, de segurança, de incêndio, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar. Ou até mesmo para poder nos ajudar a correr, pedir um socorro, né? Às vezes até uma ligação na hora da pessoa ficar nervosa, ela não sabe nem explicar o que está acontecendo, não sabe passar o local da rua, o que está acontecendo. Então, eu acredito que o Corpo de Bombeiro está sempre à disposição da população. E a gente faz palestras também, faz treinamentos para escritórios, para locais de reunião público que desejam para os funcionários. Não, a gente não faz treinamento de brigadistas de incêndio, mas a gente dá uma palestra, orientações. É cobrada uma taxinha simbólica por conta de um serviço prestado pelo Estado, que a taxa depende da quantidade de pessoas e do tempo que eles querem. Mas gira em torno de R$90 uma palestra, em que o profissional fica uma tarde chega a ser barato demais pela informação tão valiosa que a gente tem. Fala, né? O custo-benefício nesse São informações que para eu buscar por conta atrás eu ia gastar muito mais dinheiro. Com investir certeza. no estudo.
Com certeza. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado Muito pelo convite. obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é difícil deixar a corporação e vir para cá, mas é com muita gratidão pela sua vida, né? Pela corporação, pelo que vocês fazem pela população. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês lá. Conheço alguns o Henrique, é um atendente muito querido, que sempre tem um atendimento alegre, feliz, né? Eu falo que ele é demais. A analista, eu esqueci o nome dele. O Valeschi, é assim, com muita atenção que ele atende a gente, muito cuidadoso para passar todas as informações, sempre também de bom grado que ele passa, nos auxilia, e toda a corporação só tem que agradecer. Muito obrigada. Obrigado mesmo. E estamos sempre à disposição. Então tá jóia. Gente, esse foi um podcast pra lá de importante, muito, muito importante para você levar para sua vida. E a corporação aqui de Campo Mourão está, qualquer dúvida, disposta a esclarecer. E se você não é daqui, procure uma informação e se atualize de tudo isso, porque isso é muito importante para a gente estar numa casa dançante, num restaurante, na praia, enfim, nas estradas. Então, desejo que isso nunca aconteça com a gente, né? Mas é muito bom a gente ter as informações. Fica com Deus e até a próxima.